E aí galera, saúde pra vocês, um cafezinho aí. Hoje é um vídeo que eu venho fazer bastante animado, porque enfim, eu consegui a correção da minha primeira redação feita aqui pelo NEAF a respeito desse novo modelo, né, de provas que eles estão fazendo. E eu tô muito ansioso para poder ver essa correção, porque eu ainda não vi, eu quero ver aqui com vocês, pra gente ver como que é essa plataforma de correções de redação com a professora Silvia, de língua portuguesa. E se eu também tive um bom desempenho. Eu não faço uma redação desde quando eu tenho lá meus 20 e poucos anos. A última vez que eu fiz, eu estava na faculdade ainda em 2014. E todos os outros concursos que eu fiz não tinham redação. Então eu tive aí uma semana para fazer esse tema. E eu estou um pouco ansioso para saber como que eu fui. E antes de tudo eu quero dizer para vocês se inscreverem no canal, né, comentarem se vocês têm feito algum tipo de escola, como você tem treinado redação, se você já recebeu a sua correção, se você também tem feito NEAF, coloca aí para mim. E antes da gente continuar, eu quero mostrar mais ou menos quais eram, né, os textos motivacionais para fazer a redação. Oficina de redação tinham 3 textos a respeito da redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, e também o cuidado com a saúde mental de colaboradores logo depois da Covid-19, e também um exemplo de países nórdicos a respeito do bem-estar no trabalho. São 3 textos motivadores que englobam muitas informações a respeito de tudo que tem acontecido, principalmente aqui no país, do cuidado, né, com a saúde mental, principalmente ali na redução da jornada de trabalho, a qualidade de vida. Poxa, fala sobre o Covid-19, principalmente do trabalho home office, que beneficiou muitas pessoas que possuem mais chance de passar um tempo com a sua família, mais chance de poder ter uma qualidade de vida melhor, de poder ir para academia, de poder descansar, de não ficar 4, 5, 6 horas no trânsito. E como a primeira oficina de redação com esse tema para avaliação, para a prova de dezembro, eu achei um tema bem pertinente. E é a primeira vez que eu faço uma redação para concurso, eu não tinha ideia de como poderia ser. E bora então para a correção, eu espero que vocês gostem. Eu não faço a mínima ideia se eu fui bem ou não, então eu espero não passar vergonha aqui. Bora lá. Olha, gente, a redação valia 40, eu tirei 31,5. Eu eu não tô acreditando que eu teria ido tão bem assim. Caramba. A gente pode ver aqui o que a professora Silvia fez. Correção dela. Minha letra é uma merda, então me desculpem. Tanto é que ela mesma acho que não deve ter entendido isso daqui. Cara, vou ouvir o vídeo dela, vamos ouvir aqui o que ela tem para dizer. 5 minutos de vídeo. Preparados então? Vamos ouvir o que a professora Silvia tem a dizer da minha redação. Pedro Augusto Correia da Fonseca Ribeiro. Tudo bem, Pedro? Professora Silvia Ferreira comentando o seu texto. Nota 31,5 de 40 é uma boa nota, você já saiu da casa dos 20 pontos, isso é bom, porque você tem aí um crédito para o dia da prova, você poder aí fazer a redação com mais segurança, porque você já tem a estruturação, já tem a ideia do quanto tempo você faz. É importante que você tenha feito essa redação também com questões, porque você gasta, né, um pouco aí da sua capacidade quando você se debruça sobre 70 questões, depois ainda tem que produzir um texto ou vice-versa. É importante você simular isso. Lembrando que ela falou a respeito desse lance, né, de fazer a simulação de uma prova, e eu acabei não fazendo esse novo simulado que teve no fim de semana. E eu fiz a redação em
uma hora mais ou menos a respeito do tema, que é um tema mais fresco, porém eu não fiz questões nesse dia. Então, assim, eu tive uma boa nota, porém eu fiquei focado apenas em fazer redação. Eu não fiz questões nesse dia, então vale como aprendizado aí para o segundo tema, fazer, né, questões no mesmo momento que eu estiver fazendo a redação, justamente para treinar essa estafa mental que acaba dando. Mas bora continuar. O que acontece com o seu tema? Nota total, porque você entendeu a dualidade da proposta, discorreu sobre ela, falou sobre os dois pontos a serem discutidos, entendeu que é um dilema e trouxe isso para o texto, tá? Agora, no aspecto do gênero, você perde um pouco, ou seja, você desce um degrau da escala de critérios adotada aí pela Banca VUNESP. Apesar de você trazer para o texto introdução, desenvolvimento, conclusão, você traz essa contraposição, conforme eu falei, né? Você mostra que existe esse problema a ser discutido, porém, alguns trechos são apenas tópicos frasais, ou seja, você vai emendando um período no outro, mas esse remendo, ele não é... O período subsequente não é um aprofundamento ou uma explicação do anterior. Isso quebra a progressão do seu texto. Faltam alguns dados concretos, alguns dados que provem o que você fala sobre, por exemplo, desemprego, produtividade, a saúde do trabalhador. Também aqui, com relação tratando da modalidade, quando você faz o uso, tem alguns pontos importantes a serem observados aqui, ó. Tem problema de regência, tem problema de pontuação, tá vendo? Ó? Linha 2, pontuação, linha 5, regência, linha 10, tem problema de pontuação. Aqui, ó, isso que ela falou. Entender, para mim é um tria. Cara, minha letra é uma droga, eu tenho que melhorar muito isso para a prova. Separado, né? São detalhezinhos que, obviamente, você vai se atentar no dia da prova, mas o meu papel aqui é mostrar para você tudo aquilo que pode trazer descontos para a sua prova, tá? Isso se torna ainda mais relevante após a pandemia de Covid-19, onde é lugar, né? Retoma lugar, Covid-19 não é lugar. Então tem problema de regência, ó, tem problema de acentuação, tudo isso cai a sua nota de modalidade, além de repetição, imprecisão de vocábulos, termos que poderiam ser mais ou melhor selecionados. No aspecto da coesão, portanto, quando você faz o uso de termos muito... parágrafos muito extensos. Cara, ela falou um negócio que eu percebi que estava acontecendo, só que eu queria entregar a redação, mas eu sempre achava que estava faltando alguma informação. E mesmo que sem querer, eu fui colocando parágrafos mais extensos e nisso eu acabei me perdendo. Coloquei mais tópicos do que eu tinha colocado ali para a defesa, né, dos pontos da dualidade. E aí não tinha mais nada para falar a respeito daqueles tópicos, porque eu estava abordando aqueles outros que eu tinha colocado ali na tese, né? Então isso daí me fez ficar um pouco perdido, e é aquilo que ela falou, né? Perde um pouco daquela força que estava tendo no que eu estava transcorrendo, justamente pelo fato de que eu fui me perdendo no meio do caminho. Eu acredito que isso daí é uma coisa até mim, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar, e às vezes eu sinto que eu tento ser objetivo, e eu não consigo porque eu começo a dar volta, a falar um monte de coisas e começo a viajar demais. E isso daí, pelo que eu tenho visto, tem refletido bastante na minha forma de escrever uma redação. É um tema que eu tenho um certo domínio, porém eu falei demais, sendo que eu não precisava. E isso daí, por falar demais, diminui um pouco minha nota, né, por coisas pequenas. Então, assim, eu dei muito mais margem para errar, né? A tendência é que você se perca na coesão. O que ela falou. Então, existem os elementos, os conectores básicos, em primeiro lugar, contudo, diante disso, que é ali o início dos parágrafos. Isso
garante parcialmente a sua coesão. Faltam ali elementos internos no seu texto de modo a gerar uma progressão. Por exemplo, aqui na linha 10, em primeiro lugar, é preciso conciliar os efeitos econômicos dessa decisão, vírgula, pois a redução da jornada de trabalho sem o devido planejamento pode comprometer, então eu não sei se compromete ou não, a competitividade do país. E aí, de novo, outro termo interferente, especialmente em setores que já apresentam baixa produtividade em comparação com outras nações. Quais? Além disso, novidade, a necessidade de readaptação das empresas com duas metas, com suas metas pode gerar instabilidade no mercado, com aumento do trabalho informal. Tá vendo quanta coisa você vai colocando? Então, é preciso mais objetividade e mais conexão entre as partes. Fica muito descritivo o parágrafo. Eu preciso abrir muitas janelas para chegar até o ponto em que você, de fato, quer defender. Então, cuidado com esse monte de termos entre vírgulas, excesso de informação e pouca argumentação. De qualquer forma, você está numa zona de conforto. Eu tenho certeza de que você vai fazer a leitura de todos esses comentários e no próximo tema vamos chegar à nota 40. Forte abraço, fique com Deus. Foi uma nota bacana, né, para uma primeira redação para quem estava aposentado e de escrever desse jeito. Eu fiquei feliz, mas eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, principalmente com aquilo que ela falou, né, de eu começar a me perder nos pontos que eu quero defender. Então a minha coesão não foi lá das melhores, mas assim, não são coisas graves, é mais aquele período que eu tenho que calibrar, né, exatamente tudo aquilo que eu vou dizer, que eu vou defender e não me perder, não colocar coisas a mais, porque acaba que vira uma encheção de linguiça e no fim eu falo um monte de tópicos e eu não defendo e não elaboro mais esses outros tópicos que eu coloquei. Então eu acabo comendo muitas linhas e no fim eu acabo não defendendo ponto nenhum e isso daí mata a minha nota. E no mínimo deveria tirar 20, né, na redação se fosse na prova, então pelo menos na redação estaria dentro se fosse esse o tema, se eu fosse tirar essa nota. É bom, mas é aquilo, né, quem sabe na próxima eu não tire um 4, né, que é o que a gente gostaria de tirar, porque aí a gente fica sossegado, né, só fica ali esperando sair bem, se Deus quiser, nas 70 questões objetivas. Eu curti nesse modelo de correção, eu nunca tinha feito nada do tipo, é a primeira vez que eu faço essa oficina de redação, até porque o ano passado não tínhamos nesse tipo de coisa. E eu não sei se vocês estão fazendo também esse tipo de correção, se vocês também estão fazendo esse curso de oficina de redação, mas eu quero saber aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam da minha redação, se vocês também estão fazendo, se vocês têm dificuldade de escrever também. É uma coisa que exige muito treino, graças a Deus eu tenho começado a ler bastante, né? E eu tenho uma fraqueza que é detestar saber as coisas de que acontecem no mundo. E infelizmente para essa prova a gente vai ter que saber justamente para discorrer sobre os temas de uma redação que talvez possa vir de um tema que a gente não está tão acostumado assim. Caiu desse tema ser algo que eu tenho lido bastante, até porque eu já fui CLT, tenho muitos amigos que são, minha família, grande parte das pessoas são CLTs, então eu acho um tema muito importante, que é redução da jornada de trabalho, a saúde mental principalmente. Então eu achei um tema muito interessante para uma primeira oficina de redação. E vamos ver, né, quais serão os próximos. Tenho certeza que na hora da prova vai ser muito mais difícil, né? Isso daqui é só uma simulação. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal.
de curtir o vídeo. Se inscreva também lá no meu Instagram, pode me seguir, PedroACFR, aqui o @. E nos vemos no próximo vídeo ou até mesmo na próxima correção. Valeu!